Eu resolvi fazer um vídeo sobre regulagem da pressão das carabinas PCP, o sistema que eu faço, que eu uso nas minhas carabinas. Então eu vou pegar essa Hatsan Flash Pup como case para fazer essa demonstração. Mas antes, tem duas questões que eu quero, dois tópicos que eu quero comentar, que mostra bem a realidade do que a gente está vivendo hoje em dia aqui. Aqui no Brasil, a gente teve a proibição da caça em 1967. O mundo todo estava havendo uma revolução, estava havendo um controle, uma legislação, uma organização com relação à caça, vamos dizer assim. E o presidente na época, ele também entrou na onda, queria que o Brasil regulamentasse, queria que os deputados, senadores da época, regulamentassem a caça, criassem uma lei, um projeto de lei e tal, discutissem, dividissem o país, a exemplo do que estava sendo feito no mundo, nos Estados Unidos, na Rússia, Europa, Índia, África, principalmente. Só que na época tinha um movimento muito forte aqui no Brasil de esquerda. A esquerda estava começando a crescer aqui no Brasil, a implementar o plano deles, né? Então a Rússia, por exemplo, hoje, você pode caçar urso na Rússia. A África pode caçar leão. Porque foi criado um comitê, uma organização internacional que ela é destinada à conservação dos animais e dos recursos minerais. E com relação aos animais, existe uma classificação quanto ao risco de extinção desses animais. Então, essa classificação ela tem a seguinte codificação. LC são os animais que são classificados como pouco preocupantes com relação à extinção. Estão bem ambientados e são nativos daquela região, reproduzem com facilidade, não tem problema de doença e tal. Então eles são classificados em LC, que são os animais que podem ser abatidos de acordo com a legislação de cada país, de cada região. Aí depois tem a classificação NT, que são os quase ameaçados, depois a classificação VU, que são os animais vulneráveis, né, à extinção, que pode acontecer a extinção a eles. A classificação EN, que são os animais que já estão em perigo. A classificação CR, que são os animais com perigo crítico. A classificação EW, que é a extinção na natureza, são os animais que ainda existem, mas em cativeiro e não soltos na natureza. E EX são os animais extintos. Bom, no Brasil, se você pegar perdiz, marreca caneleira, marreca piadeira, cabeça branca, tatu-galinha, tatu-peba, viado catingueiro, se tu pegar pomba asa branca, juriti, se tu pegar os ratões do banhado que a gente tem aqui, capivara, carão, esses animais, todos eles, que são os animais que nós caçávamos antes de 1967, né? Eu cheguei a caçar esses animais. Tinha pouca idade, mas meu pai gostava de caçar e tal, gostava de pescar e eu caçava junto. Então todos esses animais, eles estão nessa classificação LC, que se a legislação permitisse, poderia ser realizado o abate. Beleza. Prosseguindo. Por que a caça não é liberada? Ou não foi liberada no Brasil? Porque ela não foi regulamentada. Então os gaúchos vão para a Argentina, porque lá tem fazendas, hotéis, onde a gente pode caçar a pomba daqui. Porque na época da safra lá, as pombas daqui vão para lá. No inverno argentino, que é muito rigoroso, as pombas vêm para o Brasil, sobretudo vão para o norte e nordeste. Depois elas descem. Bom, então a caça no Brasil ela não está regulamentada, apesar de um projeto de lei está tramitando que visa regulamentar essa caça. Então hoje no Brasil a gente pode caçar javali. Javali está regulamentado e para ver a questão política que é tão importante, o último estado a regulamentar foi São Paulo, que é um dos estados que está sendo prejudicado por causa do javali. Mas o governador ele sofreu pressão da esquerda, sofreu pressão da direita e acabou cedendo para a direita e liberando a caça e hoje pode-se caçar lá. No Brasil, essa corrente de esquerda,
ela é muito forte e ela é muito antiga. Há muitos anos atrás, aí, há 10, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente já tinha partidos. Já tinha políticos de esquerda, já tinha políticos com visão globalista e tal. E então a regulamentação da caça no Brasil não prosperou porque havia um plano da esquerda de implantar o desarmamento no Brasil. Olha só, a gente passou por isso. A gente teve o Estatuto do Desarmamento, o projeto de lei, o 3615. E nesse Estatuto do Desarmamento, eu considero que foi uma agressão muito grande aos brasileiros e a própria sociedade brasileira, a própria história brasileira. Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente teve 10 anos de guerra. Guerra dos Farrapos durou 10 anos. Então a gente tinha muito armamento histórico. E o Estatuto do Desarmamento te dava R$200, R$120, R$140, uma coisa assim, 160, acho que não passava de R$200, para cada arma que tu entregasse na polícia. Olha só, então a população brasileira entregou arma, revólveres e garruchas e pistolas, coisa que era do bisavô, do avô, que veio da Itália, que veio dos Estados Unidos, que veio da Europa, que o pessoal usou aqui na Revolução, que as baionetas, um acervo histórico foi destruído, foi dizimado, acabou-se com esse acervo. E aí a esquerda prosperou, chegou ao governo, né, com o presidente Lula e a presidente Dilma. O Estatuto do Desarmamento foi aprovado no Senado num dia, no outro dia o presidente sancionou, porque era tudo que ele queria. E só que agora a gente tem um presidente aí chamado Bolsonaro, que é um presidente direitista, não vou dizer no extremo, mas as promessas de campanha ele está cumprindo. E uma das promessas de campanha, diz respeito a essa arma, diz respeito a esse vídeo, é a questão do armamento. Então nós tínhamos as carabinas de pressão liberadas até 6 milímetros. E luneta, a gente tinha aquelas tranqueirinhas de luneta, sei, 4x32, uma coisa assim. Aquelas lunetinhas ruins pra caramba. O Bolsonaro liberou as lunetas e liberou o calibre das carabinas de pressão. Porque a esquerda gosta de colocar umas jabuticabinhas nas leis que são aprovadas. E a direita aprendeu e colocou a carabina de pressão numa leizinha aí, num regulamento aí do Exército, liberando calibre. Passou meio que despercebido, eu acredito, pela esquerda, porque arma de pressão é arma de pressão. Só que hoje a gente tem arma de pressão, carabinas de pressão PCPs calibre 4,5, calibre 5,5, calibre 6,35, calibre .30, .35 e .50. Então, nós temos carabinas hoje de pressão, temos a Caçadora, temos a Custom, temos a Condor, SS. Então essas carabinas são fáceis de trocar o cano e de aumentar um pouco a pressão dela e conseguir colocá-la em calibres violentos, né? E agora com o advento dos slugs e com o pessoal entendendo a balística da carabina de pressão, a gente consegue uma boa autonomia, consegue uma precisão excelente. Hoje as carabinas de pressão, a grande maioria tem mais precisão do que as calibre 22, que as armas 22, tem mais precisão que as armas 22, e a gente tem calibres aí, até .50. Então qual é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é trazer à baila uma questão que no Brasil eu não vejo muito trabalhada. Até porque a gente comprava arminha de quebrar o cano e botava o chumbinho ali e ia dar tiro e tal. Mas agora a gente tem PCPs. Agora a gente tem válvula reguladora, já está no mercado aí a .25 e vai vir logo, eu acredito que até o final do ano vai ter .30, .35. A gente vai ter canos disponíveis para essas carabinas que eu falei, para Caçadora, para Custom, para Condor. Então vai evoluir rápido. Mas não é só trocar o cano, o buraco é mais embaixo. Então tem a questão de regulagem, tem a questão de tu preparar essa arma. Então os armeiros brasileiros não tem muita intimidade com carabina PCP. O pessoal faz, mas está fazendo a liçãozinha de casa. Então nesse vídeo eu estou trazendo, dividi ele em 4 partes para não ficar muito longo, e estou trazendo a experiência que eu tenho com relação às PCPs,
com relação à regulagem e ao tuning dessa PCP. Se você acompanhar, prestar bem atenção no vídeo, você vai aprender a fazer a curva de potência da carabina, setar a tua válvula reguladora e depois regular a mola do martelo para chegar num resultado bacana com qualquer tipo de chumbo. Eu já fiz com JSB de 15, de 18, já fiz com redesenhado para essa carabina, já fiz com slug HIN, já fiz com slug Knockout da JBS, JBS não faz slug, faz carne, JSB. Então agora eu peguei um slug de ponto 20, de 25 grains e fiz 4 vídeos. Espero que esses vídeos eles consigam trazer à baila, trazer à luz algumas questões que eu acho que o Brasil não tá ainda, os carabineiros aí brasileiros ainda não estão atentos, mas eu acho que com esse vídeo vai trazer assim uma discussão com relação a esse tema. Futuramente eu vou fazer as minhas considerações com relação a essa carabina, vou mostrar as alterações que eu fiz nela, porque eu tive que dar uma trabalhadinha do jeito que ela veio de fábrica, não tinha como ter um bom resultado, mas hoje a gente consegue agrupamentos aí com esses chumbos JSB de 15, JSB, agora o Promax também vou fazer a curva de potência com o Promax, que é um chumbo muito bom da Rifle. E eu tenho conseguido aí agrupamentos de 1 polegada 100 metros sem alterar o cano da carabina, só fazendo esse processo que eu vou mostrar nos vídeos que seguem. Então vou deixar os comentários liberados aí para quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida, né, com relação a esse trabalho, e eu espero que seja bem elucidativo, que seja bem claro, que seja bem aproveitado esses calibres que tem disponíveis. E realmente, calibre .30, .35, .50 dá para bater javali. Dá. Precisão excelente. .25, mais precisão do que o 22. .30, mais precisão que o .25. Slugs, excelentes. Se você tiver um cano apropriado, excelente. Futuramente vou fazer um vídeo também só sobre slugs. Cano, carabina, slugs. Senhores, aproveitem então esses vídeos que seguem e que tenham sucesso nessa empreitada aí de usar da